Olá! Hoje nossa conversa vai mergulhar em Levítico capítulo 4. É um texto que lida com algo bem particular, né? Os pecados cometidos sem intenção. Aqueles erros contra os mandamentos de Deus, mas que, tipo, não foram planejados. Exato. E o interessante é que o capítulo apresenta todo um sistema, quase um protocolo mesmo. Com regras diferentes dependendo de quem cometeu o erro. Isso chama atenção. Muito. E começa, digamos, pelo topo da hierarquia, o sacerdote ungido. Certo. E quando ele pecava sem querer, o que acontecia? Bom, aí o texto diz algo forte, que isso trazia culpa sobre todo o povo. Veja só o peso da responsabilidade, né? Nossa, um erro individual dele afetava todo mundo. Justamente. E para corrigir isso, a exigência era alta. Um novilho perfeito, sem defeito nenhum. Imagino que não era só levar o novilho, tinha todo um ritual complexo, né? Com certeza. Tinha todo um procedimento. O sacerdote levava o animal até a entrada da tenda do encontro. Aquele espaço central do culto. Isso. Lá, ele colocava a mão sobre a cabeça do novilho, um gesto simbólico, né? De transferir a culpa para o animal. Entendi. E aí, ele abatia o novilho ali mesmo, perante o Senhor. E o sangue? Bom, o sangue era fundamental. Uma parte era levada para dentro da tenda. Ah, pra dentro. E o que se fazia com esse sangue lá? O sacerdote tinha que aspergir o sangue 7 vezes, na direção do véu, aquela cortina que separava o lugar mais sagrado. Uau! Depois, ele aplicava um pouco desse sangue nas pontas do altar de incenso, aquele altar que ficava dentro da tenda, sabe? Mais perto da presença divina. Certo, no altar de incenso. Exato. E o restante do sangue? Esse era derramado lá fora, na base do altar de holocaustos, o altar grande. Entendi a diferença dos locais. E o animal em si? Então, a gordura do novilho era queimada ali mesmo, no altar de holocaustos, mas todo o resto, tipo corro, carne, cabeça, tudo era levado para fora do acampamento. Pra fora. Sim, para um lugar considerado limpo e era queimado lá. Uma remoção completa mesmo para purificar. Faz sentido. Uma purificação bem abrangente. E se fosse a comunidade inteira de Israel que errasse sem perceber, como ficava? Olha, o processo era muito parecido. O que reforça essa ideia de responsabilidade coletiva, né? Ah, interessante. A comunidade trazia um novilho também. Aí os anciãos que representavam o povo colocavam as mãos na cabeça do animal. Representando todo mundo. Exatamente. E o sacerdote fazia o ritual do sangue igualzinho ao que faria pelo seu próprio pecado. Aspersão diante do véu, sangue no altar de incenso interno, o resto na base do altar externo. Idêntico. Sim, a gordura queimada, o resto do animal levado para fora e queimado também. A mensagem parece clara. O pecado coletivo, mesmo sem intenção, exigia uma reparação do mesmo nível que a do líder espiritual. Entendi. Essa simetria é bem marcante. Mas e se fosse um líder, digamos, secular? Um chefe de tribo, por exemplo? Se ele pecasse sem querer, mudava alguma coisa? Mudava sim, alguns detalhes importantes. Primeiro, a oferta era diferente. Não era um novilho, mas um bode macho sem defeito. Ah, um bode. Ok. E o ritual do sangue. Aqui está uma distinção chave. Depois de impor a mão e abater o bode, o sacerdote aplicava o sangue nas pontas do altar de holocaustos. Espera aí, o altar de fora, não o de incenso de dentro. Exatamente. O altar de fora, aquele dos sacrifícios queimados. E o restante do sangue era derramado na base desse mesmo altar externo. Percebe? O sangue não entrava na tenda do encontro. Não entrava. Isso é bem diferente. Pois é, só a gordura do bode era queimada ali no altar externo. Que interessante essa diferença no alcance do sangue, né? Talvez para indicar que o impacto do pecado era diferente, menos abrangente que o do sacerdote ou da comunidade toda. É uma interpretação bastante razoável. O ritual parece espelhar uma hierarquia de impacto, sabe? E talvez até de acesso ao espaço sagrado. Faz sentido. Mas o objetivo final era o mesmo, né? A expiação, ou seja, reparar a falha e conseguir o perdão para o líder. Certo. E para a pessoa comum, um membro qualquer da comunidade, como eram as orientações? Bom, para o indivíduo comum, tinha um pouco mais de flexibilidade na oferta. Podia ser uma cabra fêmea sem defeito, ou então uma cordeira fêmea, também sem defeito. Duas opções, então. Isso. E o ritual seguia a mesma linha do líder. Imposição da mão, abate no local do holocausto.
Certo. Aplicação do sangue nas pontas do altar de holocaustos de novo, altar externo, e o resto do sangue derramado na base dele. O mesmo padrão do líder. Exato. A gordura era removida e queimada no altar. E aqui o texto adiciona um detalhe. Diz que era como aroma agradável ao Senhor. Ah, que interessante essa expressão. Pois é, talvez para sinalizar que a boa relação com Deus tinha sido restaurada, né? E o resultado, claro, era a expiação e o perdão individual. Então, fica bem claro um padrão, né? Um erro não intencional exige um sacrifício, tem todo um ritual com o sangue, a queima da gordura, tudo para reparar. Sim, Mas os detalhes mudam, né? O tipo de animal, onde o sangue é aplicado, tudo varia conforme o status da pessoa ou o alcance do erro. É bem hierárquico. exatamente. E se a gente conectar isso ao quadro maior, Levítico 4 não está só dando regras. Está mostrando um sistema bem estruturado para lidar com a falha humana que não foi de propósito, sabe? Um caminho para reconciliação. Hum, O texto reconhece que existem níveis diferentes de responsabilidade, como vimos. O erro do sacerdote tinha um peso maior e ajusta o ritual de acordo. A chave é a falta de intenção, claro, mas a necessidade de consertar o erro e restaurar a ordem era fundamental e feita de forma organizada e hierarquizada. quer dizer, mesmo os tropeços não planejados tinham consequências e precisavam ser tratados direitinho, né? Para manter a relação com o divino e garantir o perdão. Precisamente. E isso nos deixa pensando, né? Fica uma reflexão. Como será que essa abordagem tão detalhada, tão estratificada para lidar com pecados não intencionais, influenciava as ideias de pureza, de responsabilidade social e até mesmo quem podia se aproximar do sagrado e como naquela cultura específica?